Fala galera, e aí, tudo bom? Bem, vamos dar seguimento aí nas nossas aulas, né? A gente começou a falar de vetores, então essa aula número 2 de vetores, você está vendo que talvez seja um pouquinho diferente, né? Vocês estão observando toda a minha área de trabalho do meu notebook. Eu vou gravar um pouco diferente hoje, não vou utilizar uma segunda tela, vou estar só utilizando com o notebook por facilitar mesmo, tá? Mas não muda muita coisa não. Bem, então vamos lá, vou dar uma diminuída aqui na tela, colocar ela no canto, tá? E aí a gente vai para a apresentação. Vou iniciar aqui. Bem, então, para a gente relembrar mais ou menos o que a gente tinha visto na aula número 1, né? Foi as definições de vetores, né? Que nós podemos ter os chamados vetores opostos, nós podemos... o que é um vetor, né? O vetor é um ente matemático que possui módulo, direção e sentido, tá? Para que a gente utiliza ele, né? Já que ele é uma coisa da matemática, nós utilizamos o vetor para representar grandezas vetoriais, tá? Essas grandezas vetoriais consequentemente serão grandezas diferentes das escalares, né? A grandeza escalar só tem apenas módulo ou intensidade, vamos falar assim, né? Já a grandeza vetorial, ela tem todas as mesmas características, possui módulo, direção e sentido, né? Lembrando que módulo é a mesma coisa que intensidade, às vezes você ouve falar de intensidade. Então vamos dar uns exemplos, né? Alguns exemplos aí de grandezas vetoriais, né? Por exemplo, a aceleração é uma grandeza vetorial, né? Ela possui todas essas três características: módulo, direção e sentido, velocidade, força. Nós vamos falar de força-peso logo após, mais um pouco para frente. Também é uma grandeza vetorial. E escalar é aquela que não tem, por exemplo, a massa, né? A massa de um determinado corpo, a sua massa corporal, a minha massa corporal é uma grandeza escalar, né? Ela não aponta para lugar nenhum, ela não tem sentido, não tem direção, ela tem apenas módulo, sendo intensidade. Então vamos começar aqui a aula número 2 sobre vetores. Desculpe então um pouco o som nasalado, mas essas mudancinhas de clima aí deu uma gripadinha, né? A rinite, na verdade, é a rinite alérgica, mas tranquilo, tá? O vetor, a aula número 2 nós vamos estar falando de algumas operações, tá? Eu dividi na aula 2 e 3 essas operações para a gente ficar mais tranquilo. Nessa primeira é uma mais leve, depois a gente vai falar da regra do paralelogramo, tá? Que é um pouco mais complicado. Mas vamos lá. Não foi? Vamos. Bora, fia. Aí foi. Regra do polígono, né? Se eu quisesse aí adicionar os vetores, né? Vamos supor aí eu quero somar esses vetores A, B e C aí representados dessa maneira aí, né? Cada um aí a gente pode observar que está com uma direção, eles têm intensidades diferentes, né? Eles têm módulos diferentes, eles têm sentidos e direções diferentes. Professor, é possível somar? Sim, tá? E a gente, somando esses vetores, nós vamos ter o chamado vetor soma, tá? Que é um vetor que está somando, lógico, todos esses três aí. Professor, só serve, dá para fazer só com 3? Não, dá para fazer com 2 ou mais, né? 3, 4, 5, quantos que você quiser, tá? Mas existe uma regra que você tem que estabelecer, você tem que obedecer para somar esses vetores. E aí a gente chama dessa regra do polígono, porque você vai ver que vai formar um polígono, vai formar uma figurinha aí, tá? Esses polígonos. E lembrando, né? Deixa eu botar aqui a canetinha, ponteiro com mais caneta, aí, e largura dela fina, tá? Para ficar mais fácil de desenhar. Lembrando, todo vetor
tá? Quando ele é representado por essa seta, ele tem seu início, né? A sua origem e a seu fim, tá? Então a origem é sempre aqui, tá? Essa daqui é a minha origem e esse aqui é meu fim, tá? Então tá aí origem e tá fim. Então, o que eu vou fazer para somar, né? Eu ponho graficamente que eu quero somar esses vetores aí, né? Da forma, pode ser A mais B mais C, pode ser B mais C, a gente vai vendo que pode ser diferente ou não, tá? Então eu vou somar esse vetor A. O que eu faço? Eu ponho, né? Eu translado ele, tiro ele daqui, ponho ele aqui, ó, tanto faz, não mudou nada, tá? É a mesma coisa, mas se você observar, pegar uma régua, medir aí no seu computador, medir no seu celular e tudo mais, você vai ver que ele vai estar representado, eles vão ter o mesmo tamanho. Eu obedeci isso aí. Então, eu sempre vou fazer a regra. Aonde termina um vetor, eu começo outro. Então, lá no meu final desse vetor A, eu vou inserir o vetor B, tá? Olha lá, inserir, tá? E depois do B, vem o C. Insiro ele novamente aí, ó. Então, sempre vai ser, né, o final no inicial. Tem uma brincadeirinha que a gente fala, né? Para somar vetores é cabecinha na bundinha, tá? Sempre vai fazer isso, né? Cabecinha do vetor, no vetor A, cabendo na bundinha do vetor B e assim sucessivamente. Se nós tivéssemos aí vetor D, E, F, J, quantas vocês quisessem aí colocar, você poderia fazer isso, tá? Então, o que vai acontecer? O meu vetor soma, o que ele representa? Ele representa, vamos dizer assim, o caminho que você fez, tá? E quando ele vai? Acabou, né? Eu tenho esses três vetores aqui, ó. Então agora eu vou, né, representar esse vetor soma, a soma desses três. Aonde eu terminei aqui, ó, eu vou iniciar um vetor soma, eu vou terminar o meu vetor soma. Ele vai começar no início da soma e terminar no final da soma. Olha lá, ó. Esse é meu vetor soma, tá? Esse vetor em vermelho, que é o vetor S, por isso eu coloquei vetor, né? S para representar vetor soma. Ele está começando na origem da soma e terminando no final da soma, tá? Então, se eu quisesse representar todos esses três vetores, esse caminho, ó, vamos supor que eu andei assim, ó, e você está aqui, você partiu desse determinado ponto, andou nessa direção, depois virou um pouquinho, andou na direção horizontal e depois desceu. É a mesma coisa de você ter percorrido esse caminho em vermelho, tá? Então esse é meu vetor soma. Vamos para outro exemplo para ficar um pouco mais claro. Tá aí, ó, né? Como eu falei para vocês, o meu vetor soma, professor, ele vai dar o mesmo módulo, tá? Você vai observar que ele vai dar o mesmo módulo. Se você for fazer, você vê autos videoaulas aí no YouTube com outros professores, você vai ver que, né, e medindo, se você fazendo certinho, né, o tamanho das unidades de cada um, se você obedecendo uma determinada escala, se você for fazendo papel, você vai ver que todos eles vão dar a mesma coisa, só que eles vão ter apontamentos diferentes, né? Aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Esse ficou dessa maneira, né? Então eu somei A mais B mais C. Agora eu quero somar C mais A mais B. Então vamos lá, ponho o C, aonde terminou o C eu vou pôr o A, e aonde terminou o A eu ponho o B. Olha que diferença do meu vetor soma, ele vai ficar um pouquinho diferente, a inclinação ficou pouca coisa, diferente, mas ele vai ter o mesmo tamanho, você vai percorrer, né? O módulo dele vai ser bastante bem parecido. Se a gente pegar aqui, ó, e for somar, tá? Opa, eu voltei, avancei, desculpa. Né? Se você for pegar a régua aí e aparentemente assim olhando, você vai ver que ela vai achar que não dá, né? Mas se você fizer com os dois, você pode ter certeza que vão ter o mesmo módulo. Bem, como a gente pode estar somando, ou como eu botei aqui, ó, como seria a operação com o vetor oposto? Quem é o vetor oposto? O vetor oposto de A, né? Eu só troquei o sentido, quer dizer, esse vetor menos A é ele nesse assim, ó,
nesse sentido aqui agora. É como eu invertesse, né? Lembrando, né? Vetor oposto é o inverso de um vetor qualquer, né? Então, seria uma soma com a subtração, né? Você tem uma soma aqui e uma subtração. E subtração é o contrário, né? É o oposto da soma. Então, como é que ficaria? Ó lá, o B, né? Eu comecei por B, então B mais C. E agora o A. O A estava nesse sentido. Agora eu vou fazer, estava no sentido para cima, né? Estava aqui, ó, nesse sentido aqui. Não é isso? Se eu representasse, se fosse mais A, mas eu quero menos A, tá? Então tá aí, ó. Esse é o meu sentido. Com isso vai fazer o quê? Né? Aonde começa a minha operação, né? E aonde termina, eu ponho minha seta, tá? Minha seta ficou errada, tá? Desculpa aí, gente. Mas a setinha era para ficar aqui, ó. A operação começou aqui e terminou aqui. Ah, professor, mas agora nesse vetor soma, né? Esquece essa seta aqui e a seta correta, se você quiser copiar, é essa daqui, tá? É sempre aonde começa e a seta, a cabecinha fica aonde termina, tá? Professor, esse vetor soma parece que ele tem um módulo diferente daquelas outras duas operações. Sim, tem. Por quê? Porque você somou, né, a B mais C e subtraiu com A. Então, é normal que dê, né? Lógico que vai dar um vetor resultante, também a gente chama, além de ser esse vetor soma, a gente chama de vetor resultante menor que ele, ok? Só um minutinho, gente. Vamos lá. Então, para casos particulares, né? A soma de vetores em casos particulares. Nós temos 3 casos particulares, né? Mesma direção e sentido, ou mesma direção e sentidos opostos, ou quando nós temos diferentes direções e sentidos, né? Então, nós vamos ter perpendiculares, né? Ele vai ser perpendiculares. Lembrando o que é direção e sentido. A minha direção ela pode ser horizontal ou vertical e os meus sentidos dependem da direção. Se for uma direção horizontal, né, horizontal ele pode ser da esquerda para a direita, lembrando a minha, tá? Vocês vão ver tanto da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, e se for vertical, é de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Só lembrar disso aí. Bem, então vamos fazer, né, passo a passo. Vamos fazer para a primeira, tá? Vamos fazer a primeira. A primeiro caso, depois segundo, beleza. Eu estou falando que esse vetor meu A, ele tem 4 unidades. Já o meu vetor B, ele tem 2 unidades. Então, eu vou somar os dois, tá? Lá, A mais B, lembrando, cabecinha na bundinha, tá? Então, o meu vetor soma, como eu estou fazendo só com 2, eu não vou ter a regra do polígono, vou ter um polígono fechado. Eu vou ter isso aqui, ó. Meu vetor soma é como se eu somasse, né? Então, esse vetor meu soma, ele tem quantas unidades? 6 unidades, tá aí, ó, 4 mais 2. É como se fosse uma soma algébrica normal, tá? Quando a gente fala de unidades, tá? Isso, num caso particular, de mesmo sentido e mesma direção. Agora, mesma direção e sentidos opostos, né? Mantive os mesmos tamanhos, 4 unidades, 8 unidades, só que nós podemos ver aqui que esse vetor, agora o vetor B, ele é inverso, apesar de ter o mesmo módulo, mas só que ele tem, né, o sentido oposto, vai ficar lá, ó. É como se eu fizesse esse aí, botasse ele, né, cada um para um lado, tá lá. Meu vetor soma deu quantas unidades? 4 menos 2, 2 unidades, tá? Agora, nos casos perpendiculares, o meu vetor B, A e B são perpendiculares. O que eu vou fazer? Olha lá. Professor, mas se eu não quisesse colocar ele aqui, ó, quisesse colocar esse vetor B aqui, como você falou, cabecinha na bundinha, daria a mesma coisa, que o meu vetor soma vai estar onde, ó? Esse aqui é meu vetor soma. Quer ver? Olha lá. Vamos apagar a marcação? Não vocês verem. Apagar a marcação. Está lá, ó. Meu vetor soma. E como é que eu vou fazer isso, gente? Aqui, ó. Isso aqui é o quê? É um triângulo, não é?
não forma um triângulo? Esse lado aqui também é B. Vixe, para fazer o B aqui é difícil. Ó, esse lado aqui, ó, esse vetor aqui também é o vetor B. É difícil. Beleza. E esse aqui é o mesmo tamanho, as mesmas 4 unidades no meu vetor A. A. Então, se eu fosse somar A mais B, nesse caso eu posso utilizar, né, o que a gente já lembra de Pitágoras, não é isso? Apagar a marcação para não ficar atrapalhando. Então, ó, Pitágoras, né? Se eu fizer aqui, ó, fazer agora fininho, sem a letra, tá? Eu tenho um triângulo retângulo, né, onde eu tenho uma hipotenusa, um cateto oposto, um cateto adjacente, tanto faz. Então eu faço Pitágoras, né, que é a hipotenusa ao quadrado mais a soma do quadrado dos catetos. Se eu fizer as continhas aqui, vai ficar 4 ao quadrado dá 16, 2 ao quadrado dá 4, 16 mais 4 dá 20, extraio a raiz, então meu vetor soma tem uma unidade de 4,47 unidades. Tá? Esses são os meus casos particulares. Ok? Quando a gente fala lá na regra do polígono, para a gente somar ela, é um pouquinho diferente na hora de você somar, mas os casos que vão aparecer para nós é desta forma, tá? Ele perpendicular. Quando não houver perpendicular, é o que nós vamos falar na próxima videoaula, na videoaula número 3, tá? Que chama a regra do paralelograma. Ela tem uns casos específicos, aí você utiliza a lei dos cossenos, aí já utiliza um recurso da geometria um pouco mais afundado, né? Aprofundado. Mas por enquanto nós vamos parar por aqui, tá? Para que vocês entendam. Tem atividade já posta lá, atividade número 1 sobre vetores. Atividade número 5 ou 6, não sei, tá lá vetores. Tá dentro da sala da aula de vetores, lá tem o conteúdo de vetores. Você vai ver, tem duas propostas, proposta número 1, proposta número 2. Faça uma proposta número 2, a proposta número 1 antes de ver a aula da videoaula número 3, tá? Então vejam, se você está em dúvida ainda, reveja a aula número 1, veja novamente essa aula número 2, qualquer coisa procura lá no fórum, vai no fórum, professor, não entendi, eu tento explicar de uma maneira. Se você ainda continua duvidando, tendo dúvidas, procura uma outra videoaula, tá, no YouTube. Tem aí os canais Física Fribs, tem Física 2.0, você tem diversos aí, se vocês já devem ter assistido. Então você vai nela, dá uma olhadinha lá, tá? Tira essas dúvidas, faça a primeira proposta número 1. Assim que você terminou a proposta número 1, aí veja a número 3 e vai para veja a aula número 3 e vai fazer essa proposta número 2, ok? Beleza, gente? Então, vamos ficando por aqui, tá?